Olá a todos e todas, estamos aqui em mais uma Estação Sabiá, na TV 247, no nosso estúdio aqui do Rio de Janeiro, só que não é mais no estúdio, a gente está fazendo essas transmissões agora de casa, por conta do isolamento. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com a jornalista Rosane Cerro, que está lá em Portugal, no Porto, que foi editora de economia do Jornal do Brasil, foi editora de informática de vários órgãos aqui no Brasil, antes dela viajar, e foi chefe de comunicação digital da Multirio. Então, a Rosane está acompanhando de perto, ela já está há alguns meses lá em Portugal, ela está acompanhando de perto como a crise do coronavírus chegou para os portugueses, como a população está se comportando e como o governo está se comportando. E me parece que uma das coisas positivas do governo é a comunicação permanente de um momento para cá entre governo e população. Isso é uma coisa vital, não é, Rosane? Como é que está acontecendo isso aí? Regina, antes de tudo, boa tarde. Boa tarde aos espectadores do Estação Sabiá, na TV 247. Olha, eu acho que o comportamento de Portugal está sendo exemplar. É muito interessante estar presenciando todo esse trabalho. Eu acho que nem mesmo o próprio governo estava preparado para isso, acho que nenhum governo estava preparado para isso. Só para você ter uma ideia, exatamente há uma semana, Portugal tinha 78 casos confirmados, nenhum óbito. Hoje são 785 casos e 3 mortes. Né? São 6.061 casos suspeitos. Há uma semana eram 637. Tem 351 pessoas aguardando testes laboratoriais, tem 8.091 pessoas sendo monitoradas pelo governo em casa. Hoje, a secretária do Ministério de Saúde já deu uma coletiva dizendo que a próxima etapa da contenção do vírus, que na verdade, enfim, é uma tentativa de contenção e por isso todo esse trabalho está sendo feito, já vai atingir aos contaminados que vão ser tratados em casa. Porque, por exemplo, no caso de hoje, nesses 785 casos, 15% apenas está sendo hospitalizado. Então, não existe estrutura para tratamento, entendeu? Rosane, eu acho que não. Esse é o drama de todos os países, é a falta de infraestrutura para tratar os doentes. É por isso, talvez, que na Itália tenha sido essa tragédia maior, porque eles não se prepararam a tempo, e é por isso que aqui no Brasil se pede a todo mundo que evite essa contaminação rápida, que as pessoas vão precisar urgente de hospital e não vão ter. Então, aí eu queria saber uma coisa: quando foi que o governo português se deu conta da gravidade da situação para aí começar essa comunicação com o povo e começar qual foi a consequência disso, né? No momento em que eles perceberam que a coisa era muito séria. Regina, isso tudo começou no início do mês de março. Para você ter uma ideia, em 28 de fevereiro, a maioria dos países da Europa já vinham apresentando casos, a Itália, naturalmente, já tinham casos e tinham óbitos, mas a Espanha, por exemplo, não tinha óbitos ainda, e Portugal só veio a acusar os 2 primeiros casos confirmados no dia 4 de março. Se a gente pensar que hoje é dia 19, foram 15 dias apenas, né? E o que está sendo realmente um destaque nesse tratamento de Portugal, nesse momento tão crítico? É a comunicação. É a maneira como o governo está se articulando com todas as áreas de atuação da sociedade para fazer com que, de fato, as pessoas fiquem em casa, né? Façam o isolamento social. E esse trabalho está sendo muito interessante de ver, está sendo muito, enfim, rico, porque a cada dia foi uma experiência construída em camadas. Então, na primeira etapa se colocou pessoas, enfim, as pessoas que vinham da China ou que vinham da Itália sofriam uma quarentena. Aqui, há uma semana mais ou menos, então começaram as medidas de mais contenção social. Então, a redução no horário
de funcionamento de alguns estabelecimentos, o fim dos estabelecimentos, o encerramento dos estabelecimentos de cultura, por exemplo, cinemas, teatros, museus. Os restaurantes tiveram que reduzir a sua capacidade de operação para apenas um terço. Parou a visita aos lares de idosos, o fechamento das escolas. Então, essas medidas de mitigação foram adotadas apenas uma semana. Então, a cada dia, o governo vem aumentando o nível de controle e segurança. Mas, para isso, paralelamente, ele também vem aumentando o seu sistema de comunicação. Então, por exemplo, há uma coletiva de imprensa diária do Ministério da Saúde, eventualmente há também uma coletiva do primeiro-ministro ou do presidente. Além de tudo, os principais ministérios criaram hot sites de informação e são excelentes produtos, enfim, com perguntas e respostas, com estatísticas atualizadas online em real time, que vão fornecendo informação para a população. Além disso, eles estabeleceram envio de mensagens SMS solicitando às pessoas que fiquem em casa, envio de ligações telefônicas, inclusive gravadas também, estimulando essa postura. Além de tudo, os sites das autarquias, enfim, das câmaras municipais, também estão tendo um serviço de notícias totalmente atualizado em relação aos serviços que estão disponíveis nas cidades. Então, enfim, é toda uma rede de comunicação que está dando suporte a essa operação do governo e essa estratégia que está sendo montada a cada dia, né? E a população, a resposta disso é uma adesão cada vez maior da população ao isolamento social. E isso, de fato, está fazendo a diferença, porque quando você compara o nível de ocorrências nos países vizinhos, a própria Espanha, né, e Portugal, enfim, é muito relevante, né? Provavelmente, quando você olha a curva, né, de acontecimentos, né, na Itália, na Espanha, em Portugal, aí você vê que por aquela curva você vê que a coisa vai andar mais rápida ou menos. Aqui a nossa curva, eu acho que ela talvez seja um pouco alarmante, mas isso foi antes de começar. Acho que o Brasil começou um pouco tarde nessa fala, nessa comunicação com a população. Quer dizer, os médicos começaram a se comunicar, mas o governo demorou muito e se comunicou muito mal. Eu acho que aí em Portugal, isso que você está relatando, provavelmente proporciona uma relação de confiança, né, entre o governo e a população. E sem essa relação de confiança, as pessoas não vão aderir. Então, o que a gente fala aqui no Brasil, talvez você pudesse também falar um pouco sobre isso, não sei se você... É que, por enquanto, está se falando para uma determinada classe, né, da classe média para cima. Como é que se fala com a população, com os mais pobres, com as pessoas que vivem em comunidade, que continuam pegando trem, continuam pegando ônibus, e que talvez não tenham essa confiança no governo, até porque, né, bem recentemente, o presidente que deveria estar em quarentena saiu na rua cumprimentando todo mundo, e que aquilo foi uma imagem tão simbólica e uma mensagem praticamente dizendo para eles: olha, não tem problema nenhum, eu estou aqui de quarentena, mas estou cumprimentando. Quer dizer, é completamente o contrário do que aconteceu em Portugal. Exatamente. E aí, além mais, acrescentando ainda nessa observação, na verdade é uma observação que eu queria que você comentasse, e também comentasse essa questão de, quer dizer, com essa confiança entre população e governo, cria-se também um clima de união, né? Total e absoluta. Você falou tudo. É exatamente isso. Toda essa estrutura de comunicação, mas veja bem, não é só criar essa estrutura de comunicação. Todo dia o governo mostra que ele está fazendo alguma coisa, que estão acontecendo reuniões dos diversos ministérios em todas as áreas, e decisões estão sendo tomadas, normas estão sendo estabelecidas, e isso se reflete no dia a dia da população. Então, assim, a população vê que o governo de fato está agindo, né? E o governo também se coloca como sendo: olha, estes são os fatos.
Inclusive, ontem o presidente da República, ao comunicar o decreto do estado de emergência, ele falou isso: olha, o que vocês vão ter de mim é a verdade. E isso é exatamente isso que está acontecendo. Existe um reflexo desse discurso, porque esse discurso é feito de medidas concretas. Então, não é só um discurso, não é um discurso vazio. Então, a população, ao enxergar que todo esforço está sendo feito pelo Estado, ela está colaborando. E aí, numa outra etapa também, os agentes da economia também estão passando a colaborar. A iniciativa privada está se dispondo a oferecer parte da sua produção para fazer produtos de primeira necessidade, ou então reduzir turno e para poder aumentar a disponibilidade da mão de obra para ser utilizada em outras funções. Enfim, está sendo um acordo e uma parceria coletiva, e que, no fundo, esse país também nunca viu. Né? Porque, além de tudo, está existindo uma união política. Né? Então, o governo conseguiu trazer a população para o seu lado, trouxe o parlamento, trouxe os partidos, e as forças de segurança e os militares. Então, assim, é um momento único nesse país. Né? E, no caso, aí se pergunta muito bem, nesse momento único se estabelece um estado de emergência, né? que, enfim, por natureza, é um estado que retira os direitos civis dos cidadãos. Sim, mas até nisso, para poder estabelecer isso, o próprio presidente e o primeiro-ministro disseram: olha, em nenhum momento nós estamos suspendendo as instituições democráticas e os direitos dos cidadãos. O estado de emergência está vindo no sentido de intensificar todas as medidas de proteção que a gente está promovendo. Então, enfim, tudo num clima absolutamente de parceria e confiança, né? E o governo está colaborando, e a população está colaborando com o governo o tempo inteiro. No Brasil, infelizmente, eu acho que o que a gente sempre viveu, quer dizer, sempre viveu não, o que a gente viveu nesse último governo é justamente uma crise de credibilidade absoluta, né? Então, enfim, como é que a população, em qualquer classe econômica, vai confiar no que vai ser feito e de que se esse governo vai proteger a população, se o próprio governo tem uma atitude irresponsável em relação à sua saúde e à saúde de quem compõe esse governo? Então, enfim. Pois é, nós estamos, você falou tudo, a falta de credibilidade e tudo isso que está acontecendo é um exemplo para a gente. Aqui a gente está vendo que o Ministério da Saúde está tomando providências, mas parece que só agora os outros estão tentando correr atrás. Mas você falou aí da questão econômica, né? A gente está vendo em outros países anúncios do tipo assim, na Alemanha, por exemplo, o governo vai ajudar os artistas que não podem se apresentar, enfim, que estão parados, né? Em outros países, a gente está vendo até uma contribuição do governo para os pequenos empresários, microempresários, que não tem também como, enfim, todo mundo que vai fechar suas portas, que não vai ter como ter o dinheiro para pagar as contas no próximo mês. Imagina daqui a 3, 4 meses. Então, o que em termos de ajuda financeira ou de suporte, tipo, não precisa pagar a conta de água, luz, como a gente está vendo em alguns lugares também, acho que até, não tenho certeza aqui, mas acho que no governo de São Paulo também. Isso uma coisa. E a outra coisa, as empresas privadas, quer dizer, a ajuda do governo e, por outro lado, as empresas privadas, como você falou aí, que estão também tentando dar um suporte. Eu ouvi outro dia, eu li, não me lembro qual é a empresa, também é tanta coisa que a gente lê todo dia, mas uma empresa que fabricava, se eu não me engano, perfume, ia parar a produção para fabricar álcool gel. Então, de que forma governo e setor privado podem ajudar numa economia que a gente sabe que vai ter uma consequência devastadora aí depois que tudo isso passar. Pois é, Regina, aqui o que aconteceu, como eu te falei, todo o plano de contingência do governo português está sendo feito em camadas. Então, claro que as primeiras medidas, na semana que
que passou foram no sentido de ter conter a questão da saúde e organizar esse fluxo de operação para tratar das pessoas, tratar dos doentes e ter essa estrutura. Agora o governo começou a pensar justamente na economia, porque, como disse o próprio primeiro-ministro, não adianta nada a gente fazer tudo isso se a gente não sobreviver depois, não é? E para sobreviver a gente tem que ter uma economia funcionando, né? Que dê, enfim, que a gente possa continuar quando tudo isso passar. Então eles liberaram, o governo português liberou ontem uma linha de crédito de 3 bilhões para pequenos e médios empresários, especialmente na área de hotelaria. Esse dinheiro vai ser, enfim, você pede um empréstimo e você tem até 4 anos para amortizar. Além disso, eles deram a possibilidade de você parcelar ou então você adiar o pagamento de impostos. No caso da Segurança Social, que é aí, enfim, o INSS, também existe a possibilidade de você só pagar 1/3 das suas parcelas no período de março, abril e maio, e aí a partir de junho você escalona esse pagamento, esses 2/3 que ficaram para depois. E isso, nesse momento, para as pequenas e médias e para as empresas de turismo, as agências de turismo, o pessoal da área de hotelaria. No caso das empresas maiores, enfim, eles vão pensar um pacote a posteriori. Esse a posteriori pode parecer um futuro muito distante, não. As coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida que provavelmente nos próximos dias, enfim, vai haver alguma coisa ligada para as grandes indústrias, né? Agora, não, desculpe te interromper, mas é que nessa resposta eu queria que talvez você me falasse também como é que estão se comportando os governos locais, né? Aqui, por exemplo, do governo estadual, municipal, como é que eles estão interagindo com o governo? Você falou em união política e isso acho que envolve isso também, né? Também. Os governos locais, eles dão um suporte operacional para as medidas determinadas pelo primeiro-ministro, pelo parlamento, pelo presidente. Então, no caso, as forças de segurança, por exemplo, aqui no Porto, os carros de polícia instalaram uns outdoors ambulantes em LED e convocando as pessoas para voltarem para casa, para ficarem em casa. Então, se você estivesse andando na rua e a polícia passasse, você ia ler, opa, a polícia está me mandando embora. Além disso, enfim, as medidas de segurança, os transportes, o asseio dos transportes, a limpeza dos transportes. Então, o metrô, os ônibus, eles estão sendo limpos de uma outra maneira para poder atender a população que ainda está circulando. Existe uma agenda cultural dos eventos que estão sendo feitos online para a população ter acesso na sua quarentena. Então é isso, é na área de serviços que os governos locais estão atuando. Claro, quando eu falei dessa comunicação, é óbvio que nem tudo pode funcionar 100%. Então ontem aconteceu um caso, a cidade de Ovar foi considerada calamidade pública porque é o primeiro caso de contaminação comunitária. Então, na mesma cidade houve 30 casos de uma única vez e de retrocontaminação. Então, o governo determinou o estado de calamidade pública para Ovar. O que aconteceu? O presidente da Câmara de Ovar, Câmara é a prefeitura, né? Ele não foi simplesmente comunicado que a cidade estava sob estado de calamidade pública. Então, isso já causou um atrito, enfim, bastante considerável, porque não só o estado de calamidade pública, entre outras situações, coloca um cinturão sanitário em volta da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Né? Você não pode circular pelas vias rodoviárias de maneira nenhuma. Então, quem estava fora da cidade e é morador, não pôde voltar, estava tudo bloqueado. Enfim, causou uma estranheza e um atrito, mas nada que não se resolva, né? Obviamente que hoje o presidente da Câmara de Ovar já estava falando algo em torno de foi uma falha de comunicação, enfim. Mas é um detalhe. Né? Mas, de modo geral, essa comunicação é muito boa. Mas, desculpa, eu perdi a sua segunda pergunta. Não, perguntei sobre realmente essa cooperação entre isso. Mas eu queria te perguntar mais assim também da sua experiência pessoal. Né? Você está aí alguns meses, contar um pouco do que você está fazendo aí. Você está aí alguns meses, você está saindo na rua, o que você tem visto
em volta de você, você está no Porto, que é uma cidade grande, as pessoas precisam sair para comprar alimentos. Como é que isso está sendo feito no dia a dia? Regina, eu estou em Portugal há 1 ano e no Porto há 6 meses, né? Eu optei por morar aqui no Porto, enfim, me apaixonei completamente por essa cidade que é tão linda quanto o Rio, minto. Não é tão linda quanto o Rio, é lindíssima, mas o Rio, enfim, o Rio, você sabe, mora no coração da gente. O que acontece é o seguinte, no dia em que foram decretadas as medidas de segurança, isso foi quinta-feira, uma semana. No dia seguinte eu resolvi sair de casa, apesar enfim, né, de toda a contrariedade, de não ser possível, da recomendação, mas eu precisava ver como estava a cidade. E, para minha surpresa, a cidade já estava bem vazia, mas muito vazia. Quem estava na rua eram os turistas que ainda restavam, né? Porque há uma semana ainda, eu acho que na própria Europa, por mais que houvesse um aumento considerável de casos, enfim, ainda havia muito trânsito de turistas entre as cidades e os países. Então, no Porto, há uma semana, só os turistas estavam na rua e os portugueses eram os comerciantes. Quase não havia portugueses na rua, né? A última vez que eu saí foi no sábado para ir ao mercado, então eu fui no mercado aqui do bairro, não fui num hipermercado ou num grande supermercado. As pessoas não estavam lotando os seus carrinhos, né? Até porque eu acho que aqui, inclusive, houve hoje uma recomendação também do governo de não haver um sobreconsumo, né? Porque, afinal de contas, o seu sobreconsumo causa um desabastecimento na casa de uma pessoa que talvez seja muito mais necessitada do que você, talvez esteja com pessoas contaminadas em casa, enfim, né? Então, assim, se você for à farmácia, não compre 6 caixas de remédio, entendeu? Compre estritamente o necessário. E no supermercado havia isso, porque, inclusive, havia notícias de que estava havendo uma corrida aos mercados por conta do papel higiênico, né? Eu achei tão muito curiosa essa história do papel higiênico, porque não foi um registro que aconteceu em outros países aqui também. Então, eu cheguei no mercado, havia assim, metade de gôndolas, enfim, de papel higiênico, mas havia um menor abastecimento de laticínios. Dá para ver, era um consumo, não era uma questão de desabastecimento, mas era assim, um consumo imediato naquele dia, e que ainda faltavam produtos a serem repostos, né? Então, laticínios, massas e cereais. Isso foi e congelados também. Então, isso foi o que eu mais senti. Mas dentro do mercado, não era um mercado grande, mas haviam cerca de 10 pessoas numa fila ainda dentro do mercado. Hoje as filas têm que ser fora e as pessoas têm que manter uma distância de 2 metros entre uma e outra. E eles tinham 10 pessoas na fila dentro do mercado e outras 10 circulando. E sempre que você cruzava com alguém, você já vinha que a pessoa vinha, então você já mantinha uma distância, enfim, tudo muito civilizado. E as ruas realmente cada vez mais vazias. Hoje, vendo pela TV, agora sim está virando uma cidade fantasma. O Porto, Lisboa, né? Hoje no noticiário tinha a imagem mais interessante, era a praça principal de Lisboa com galos e galinhas ciscando. E a matéria, o lead da matéria era que, olha, a cidade está tão vazia que você consegue ouvir sons que naturalmente você não ouve, né? Eu acho que talvez depois de tudo a natureza está tomando de volta o espaço que os homens tiraram dela. Tem muitos textos, muitos vídeos sobre isso, sobre o que a humanidade fez com a natureza e por que, né, e como agora a China, inclusive, está com menos poluição no mar. Os peixes voltaram para os canais de Veneza. Não, e falando em Veneza, eu vi ontem umas imagens de Veneza que é sempre lotada de turistas, completamente vazia. Completamente vazia. Então, você falou aí na reação da população e como as pessoas estão sendo estimuladas a serem solidárias umas com as outras, não comprar tudo para o outro poder comprar. E você está morando aí num país socialista, né? Quer dizer, um governo socialista. Então, que normalmente estimula essa coisa da coletividade, da solidariedade. Você acha
que depois, quer dizer, mesmo em Portugal, como você disse, mesmo em Portugal não era assim antes, algumas coisas que você falou aí, a gente está imaginando, quer dizer, para ver o lado bom disso tudo, se é que tem um lado bom, mas sempre tem, né? Achei que a gente vai passar por um período ainda aqui no Brasil longo, de muita tristeza, muita depressão, isolamento e todo mundo fazendo o possível para ir sobrevivendo de uma forma menos pesada, né? Mas depois que isso tudo passar, você não acha que isso pode trazer uma outra consciência, pode trazer a noção de que, primeiro, em relação aos países, né, que só o Estado é que vai cuidar das pessoas, né? O setor privado não vai cuidar de si mesmo, do seu lucro, das suas vantagens, normalmente, que é isso que o capitalismo ensinou para todo mundo. Mas o que a gente está vendo agora é que numa situação de emergência, quem vai ter que cuidar é o Estado. E por isso, e aqui no Brasil, quando se falava em desmonte do SUS e na evasão de, por exemplo, pesquisadores que foram embora e que trabalhavam na Fiocruz porque não se tinha mais incentivo à pesquisa e essa coisa, essa história do conhecimento ser tratado de uma forma desprezível aqui por esse governo agora, e agora a gente está vendo que quem socorre mesmo o povo é o Estado. Isso é uma coisa. E a outra coisa é a conscientização entre as pessoas de que ninguém vive sozinho, quer dizer, é preciso viver coletivamente, um ajudando o outro, e cada vez mais, e acho que a gente vai sair disso como se a gente estivesse saindo de uma guerra, e é isso que as guerras ensinam para as pessoas, né? É que elas vão ter que trabalhar juntas, lutar juntas para superar isso tudo. Então, é possível. E a natureza, né? E esse respeito à natureza. A gente acabou de sair de um período muito obscuro aqui no Brasil, com um incêndio na Amazônia e as terras indígenas sendo invadidas. Quer dizer, um caos total. E a gente, até numa outra conversa que a gente teve, a gente falou em um caos ou uma freada de arrumação nessa humanidade, nessa civilização que estava talvez se perdendo. O que você acha disso? O que você tem a dizer? Regina, eu concordo com você em gênero numerical novamente. De fato, primeiro, vamos falar da questão do Estado. Essa crise provou o tempo inteiro que o Estado é o grande articulador, é o grande maestro de um funcionamento de uma sociedade que precisa sobreviver. Nas falas todas para o decreto de estado de emergência que foi avaliado ontem, que foi aprovado ontem pela Assembleia da República, tanto no discurso do primeiro-ministro Antônio Costa quanto no discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, eles reafirmaram que, acima de tudo, além da gente, enfim, do governo português, ter que preservar a vida humana e a vida dos cidadãos portugueses, tem que preservar a saúde pública. Porque esse é a grande estrutura que vai fazer com que o país aconteça, que o país viva, que o país sobreviva a tudo que está acontecendo hoje e amanhã, né? Então, assim, a importância da saúde pública e do poder público em todo esse processo. Não vai ser a iniciativa privada que vai nos conduzir nesse caminho, né? A iniciativa privada não vai, enfim, o capitalismo não vai querer, através da sua filosofia de, né, maior lucro sempre, não tem capacidade para conduzir as pessoas por um caminho de cura e sobrevivência, porque é um contrassenso, né? Não é função de uma empresa privada capitalista salvar a vida de ninguém, ao contrário, né? Então, ou seja, nesse sentido, todas as forças de articulação de um Estado, ou seja, o Estado forte, esse conceito está se fortalecendo nessa crise. E a população está vendo isso na prática, né? Então, isso é uma coisa que eu concordo plenamente com você. Segundo, a questão das novas formas de civilização que a gente vai viver
depois disso tudo? Além da questão da humanidade, né, enfim, de todo mundo se aproximar, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer quando tudo isso acabar é que a gente vai ter um senso de humanidade tão absurdamente aguçado, a gente vai ter uma necessidade tão grande de estar junto, de se tocar, não é? Porque o que aconteceu é que, enfim, isso nos foi tirado e a gente nem sabia o quanto isso era valioso. Aliás, a gente sempre soube. O que aconteceu é que nos últimos 20 anos, a gente pode dizer assim, 25 anos, se for 95, que é quando a internet se tornou comercial, né? É que a humanidade vem se isolando cada vez mais, né? Vem se relacionando cada vez mais através de equipamentos eletrônicos e telas, né? Então, a gente já estava num processo de isolamento. Então, quando agora veio um isolamento de fato, físico e compulsório, é que a gente sentiu o que é que a gente estava fazendo, né? E está tudo errado. Não é por aí, não é esse o caminho que a gente tem que tomar para existir coletivamente, ao contrário, né? Então, assim, é um belíssimo freio de arrumação, belíssimo e doloroso. A gente não pode nunca esquecer, né? Porque o preço está sendo altíssimo. Hoje, por exemplo, estava, enfim, dando uma notícia aqui a respeito da Itália, falando de Bérgamo e Brescia, que já tem um em cada 7 doentes morre nessas duas cidades. Eles estão tendo enterros a cada 30 minutos. Nossa, isso é impensável. Assim, e isso a gente está o quê? Em um mês de crise, e uma crise que não tem data para acabar, né? Isso, pelo menos o governo português está sempre reafirmando que é para não, enfim, para ninguém ter uma ilusão. Então, por exemplo, o estado de emergência vai durar 15 dias, o plano de contingência é até dia 9 de abril, mas tudo é para ser reavaliado. Quanto tempo eles estão calculando que o pico da contaminação do vírus seja em maio, né? Então, assim, quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai levar para a vida voltar ao normal, para a economia voltar a rodar? Ninguém sabe. É isso aí, Rosane. Tem esse lado aí, vamos ver como é que a gente vai sair dessa guerra. Eu queria, enfim, dizer para todo mundo agora que você falou em hoje, a gente está gravando essa entrevista, hoje é dia 19 de março, mas, Rosane, eu queria te dizer que a gente vai te chamar, talvez toda semana, para você contar um pouco mais da evolução das coisas aí, porque para a gente vocês estão num estágio ali na frente de nós. Então, é uma maneira também de saber o que vai acontecer daqui a pouco com a gente e como é que a gente pode também ir se prevenindo e aprender com os acertos e os erros dos outros países. Queria te agradecer muitíssimo, Rosane. Foi uma conversa muito esclarecedora e muito importante para a gente e para toda a comunidade aqui da TV 247. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui e até o próximo Estação Sabiá. Regina, eu também quero te agradecer essa oportunidade, quero dizer que foi uma honra falar para a TV 247. E vai ser um prazer falar toda semana com vocês e a gente discutir tudo isso, né? Enfim, tá ótimo. seja proveitoso. Então, até a próxima. Até a próxima e até a próxima vocês também. Um abraço. Outro, tchau.